Todos. Hoje nós vamos apresentar, né, a entrevista com a artista Helena Canaã, tá? Helena, ela é uma artista visual, né, de Porto Alegre, nascida em 1961, que trabalha principalmente com gravuras, né, e litogravuras, e tem mestrado e doutorado em poéticas visuais, né, no programa de pós-graduação da URGS, onde ela é docente na área de gravura e arte impressa e possui uma especialização na Escola de Arte Gráfica em Florença, tá? Além de várias exposições, né, residências no Brasil, no exterior, né, Helena? Então, e trabalha com os novos materiais, né, com a gravura e esses novos materiais orgânicos. Então, o objetivo, né, dessa entrevista é principalmente porque ela está ligada a um projeto de pesquisa, né, que é entrevista com artistas, né, de artistas contemporâneos. Também faz parte dessa disciplina do programa de pós-graduação, né, da Escola de Belas Artes de Minas Gerais. E ela vai ser, né, conduzida, né, a pesquisa, a entrevista vai ser conduzida pelos alunos de pós-graduação, né, com a minha ajuda também, né, com um pouco, né. Então a gente vai começar, na verdade, uma conversa, né, Helena, né? Então a gente tem um prazer, fico muito feliz de estar aqui, né, que você esteja, né, participando dessa entrevista com a gente, tá bom? Então, podemos começar primeiro com a primeira entrevistadora, né, que é a Lilian, né, que vai começar, né, para começar a nossa conversa, tá bom? Olá, Helena, boa tarde. A primeira pergunta que a gente separou para você é como foi a sua transição de artista para docente no campo das artes gráficas e como a academia influenciou no desenvolvimento das suas obras? Bom, vou dar uma boa tarde aqui, oficial, então, também para todos, e agradecer o convite, né, da professora Magali. É um grande prazer estar com esse grupo de pesquisadores da UFMG, aonde certamente vou estar aprendendo coisas com vocês e trazendo muita ideia, principalmente, né, nesse setor, eu creio que a professora Magali trabalha de restauro e conservação também de obra, que eu realmente, né, passo por bons problemas. Vocês vão ver. Depois eu não sei, a gente não programou muito bem, mas eu acho que eu vou mostrando alguma coisa, não é? Então, vou tentar responder aqui como é que foi a minha passagem para a docência. Isso. Como que foi essa transição de artista para o campo docente? Como que essas duas áreas da sua vida elas conversam dentro da sua produção? Pode ser dos dois lados também, tanto na sua produção artística quanto na sala de aula. Eu vou ser bem sincera. Eu vinha trabalhando, não é, há bastante tempo, eu sempre andei atrás das artes. Bom, a Magali, a gente foi colega na graduação, então desde ali eu nunca parei. Saí, fiz essa especialização fora do Brasil, voltei, continuei Ateliê Livre da Prefeitura aqui em Porto Alegre, que é um espaço aberto, maravilhoso, realmente livre, né, para criações, sempre carregando pedras, porque eu faço litografia e eu nunca abandonei a litografia, mas sempre fui pesquisando a minha maneira, a maneira do artista não acadêmico, o que te deixa ainda mais livre, eu penso. Quando eu passo para o concurso, eu realmente levei um susto, porque é outro modo, gente. É outro modo de pensar, de agir, de tempo, de espaço, de né, permissões, de tu mesmo começar a pensar, mas o que eu estou fazendo? Mas eu tenho que pensar, não vou fazer assim, porque isso aqui não está dentro dos moldes, das regras, etc. Até tu superar tudo isso e conseguir, né, entrosar os dois e até o contrário. Como eu digo agora para os meus alunos, tu tem que aprender a gostar, a escrever, a pensar, a pesquisar, a ir atrás e a saber que muitos já fizeram, que tudo que já fizeram é bom para ti, tu tem que citar sempre, tu não está inventando, a gente nunca está sozinho, né? E aí descobri tudo isso, eu achei maravilhoso. Aí comecei realmente a entrar, né, na parte de pesquisa,
extensão e ensino, que é a universidade, onde eu me sinto muito bem, muito à vontade, muito livre novamente, porque é um processo muito dinâmico a universidade. Ela nos oferece, né, vocês que já fizeram toda a graduação, começaram a entrar em pós, sabem o quanto a gente pode deslanchar da maneira, né, colaborativa, obviamente, mas também sem estar tão preso, não é? E tu tem condições de sair, de fazer congressos, de apresentar trabalhos, de apresentar palestras, de seguir com o teu orientador, de fazer sozinho, de entrar em grupos. Então, acho que, sim, gostei muito e acho que, obviamente, a universidade só me trouxe compartilhamentos interessantes e disparadas, assim, para estar sempre ativa, né? Muito legal. E pensando assim sobre o seu trabalho, a gente separou um trechinho aqui que a professora Mônica Zelinski falou sobre a sua criação, que ela diz assim: na criação material da gravura de Canaã, irrompe-se o território simbólico da consciência dos tempos que transcendem a experiência da vida. As indagações mais fundamentais tramam assim, profundamente, a matéria de sua produção impressa, com a matéria da vida, seu declínio, a natureza que se transforma, os corpos humanos, as peles, o sangue, os organismos, mas também os ritidômios das árvores, seus troncos e suas cascas e seus desmanches no tempo. Como que você entende a passagem do tempo nas suas obras, as temporalidades que são criadas e o tempo real agindo sobre os materiais presentes nelas? Eu penso sim que é bem evidente, principalmente não é nessa série aí, onde a professora Mônica escreveu esse belo texto, porque eu trabalho com matéria orgânica, a começar pela própria pedra, que tem 300 milhões de anos. Então, isso sempre me impressionou muito. Isso é o início do planeta, gente. Aí tu tem nas mãos o início do planeta. Bom, isso não me escapa nunca, né? Quando eu estou com elas ali, elas são pesadas e são frágeis, né? Então, isso é o tempo, assim, também, né? Isso é a vida, assim como tu não tá. Assim como tu tá com aquela pedra pesadíssima, que tu jura que nunca ela vai se desmanchar, dá uma batida errada, ela se quebra e tu fica sem a pedra. Então, essa fragilidade e esse peso dela, não é? E tudo o mais, porque ali vai água, vai breu, vai talco, vai ácido, vai material corrosivo, tudo é orgânico, tudo é temporal. Eu preciso esperar que a goma seque, eu preciso esperar que a gordura se acumule, tudo é espera. Espera é tempo, né? Mas tentar que essa espera seja aquela espera criativa, aonde tu está observando cada molécula se mexendo, cada molécula encontrando a sua forma. E aí dentro dessa série também tem a questão da forma ali, né? Que não sou eu exatamente, eu não faço nenhuma feição, não faço nenhum desenho, é a matéria que vai encontrando. Se está calor, se está frio, se tem vento, se algum bichinho passa. Então, tudo que acontecer ali, então, são acontecimentos temporais, espaciais, que acontecem, não é? E aí, nesse que ela fala ritidomas, que ela colocou, foi uma palavra que eu encontrei no mundo biológico de árvores mesmo, que elas são a parte mais externa da árvore, dessa casca protetora. Então, eu fiz umas vestes, não sei se vocês viram essas fotos, eu posso passar depois alguma coisa, se vocês quiserem. Eu fiz umas vestes em camadas, né? Camadas de papel impresso, camadas de látex, mais uma camada de papel, mais uma camada não impressa, enfim. E me veio essa ideia, né? Dessa proteção desse ritidoma, que é algo que nos protege do mundo e, ao mesmo tempo, também é muito frágil e também se desmancha e também apodrece, cai. Então, essas identidades, né, entre essas matérias. Muito bom, muito obrigada. A próxima pergunta é sobre uma questão mais de relação com o público mesmo. Suas obras elas possuem umas características bastante específicas e às vezes até viscerais que podem, por vezes, não ser compreendidas por quem não conhece o seu processo criativo e tudo mais.
Para você importa que as pessoas compreendam esse processo para compreender a sua obra, colocando alguma documentação junto a elas na exposição? Ou te interessa que esse vazio, que esse preenchimento, essa lacuna por parte do espectador com as suas próprias experiências, mediante sua obra, seja colocado ali, que a pessoa consiga vivenciar as suas obras junto com as experiências dela? Eu penso que é nessa última pegada aí, deixar com que a pessoa entre e sinta. E é muito difícil que ela não sinta, porque como tem mesmo esse aspecto mais visceral, né, ao mesmo tempo que ele é interior, ele é pele, ele é superfície, né? E qual é o nosso órgão mais sensitivo? É a pele. E tu enxergar a tua pele, né, o que mais acontece é a pessoa querer tocar. Em geral, muitas das peças eu deixo que toquem, não é? E então eu acho que essa experiência, né, que essa experiência estética, essa experiência sensível, é o que é o mais importante, né? Obviamente, assim, né, como um grupo como vocês, enfim, e alguma apresentação minha, eu vou colocar modos, né, que transitam em mim, que eu penso e que, né, autores que vêm me ajudar a dizer coisas que eu sinto ali no fazer. É muito processual, né? E esse processo eu acho que ele fica evidente mesmo na peça que está sendo mostrada. Nunca vou dizer ela pronta, porque ela nunca está pronta, porque ela nunca para, né? O látex está sempre se mexendo. Então, eu chego na mostra, no outro dia, alguma coisa está diferente, alguma coisa escorregou, outra caiu, outra rasgou, outra mofou, enfim, dependendo do lugar, né? Então, acho que essa basta, não precisa escrever nada, assim, para o espectador do dia a dia ali, né? Muito legal. E entrando agora dentro da questão do processo criativo, no seu livro é possível perceber algumas anotações de reflexões elaboradas durante seu processo criativo. Poderíamos dizer que essas anotações ou até mesmo as pesquisas elas são parte do processo de documentação das obras? E qual a importância delas para compor a documentação ou a exposição das suas obras? Tu fala nos escritos de artista, será? Não. Não, é aqueles trechos que você colocou que tem em destaque na sua tese, que parece até que é uma anotação feita à mão, assim, a letra tá até diferente do restante da Sim. tese. Então, sim, eu vou chamar de escrita de artista, tá? Que é o que me acompanha, que é aquilo mais sensório mesmo e que é mais espontâneo, né? Conversei um dia com a Magali que foi difícil eu colocar isso como tese, né? Eu colocar isso aí dentro de algo de pesquisa. Foi muita conversa, né, com a minha orientadora, com as minhas bancas, com o meu processo mesmo, com colegas, mas enfim ele foi aceito porque é parte, faz parte, né? Então eu não tinha como tirar isso aí, ficaria, não vou dizer faltando, mas ele acrescenta bastante, né? Pelo menos para mim e para os leitores que se interessam por ler, pode ser que, claro, que a gente sempre vai ter as rejeições, mas acredito que tanto é que foi uma tese que foi indicada para publicação, foi publicada. Então, eu acho que é uma parte bem importante, assim, que eu consegui, porque o que muito me agradecem, muitas vezes, em lives, em palestras e tal, é eu conseguir colocar o meu processo. Nem todo artista consegue, né? Nem todo artista se dá conta daquilo que está acontecendo ou não consegue transparecer aquele sentimento mais forte que levou, ou que fez ele enxergar alguma coisa, sentir, ir atrás de autores que falem aquilo que ele estava sentindo. E isso, para mim, é muito importante. Então, foi colocado ali, realmente, acho que está nas páginas mais avermelhadas do livro. Não sei se vocês conseguiram pegar o livro, mas no livro eu consegui fazer uma diferença. E na tese eu acho que está com a letra diferente, né? Então, sim, foi aceito e é, digamos, um livro, uma escrita de artista que acompanha a técnica em algumas outras cores diferentes e acompanha os referenciais, não é? Que é a parte bem acadêmica dele.
Tá certo. Muito obrigada, Helena. Eu vou passar a palavra agora para o Flávio, que vai ser o próximo a fazer as perguntas para você. Obrigada a você, Lilian. Você está mutado, Flávio. Flávio está sem som. Começa de... Desculpa, gente. Vou retomar. Eu agradeço, Lilian. Eu vou continuar aqui ainda falando do processo criativo. Eu identifiquei em sua tese que você pontua em seu processo criativo onde cada impressão é única, não somente por fatores intrínsecos, mas também extrínsecos, como a sua intervenção a partir de sobreposições, trocas de pedras, rasgos, fazendo assim com que cada gravura seja um universo particular. E como você mesma diz, rompendo com a sistemática da gravura tradicional, né, como imagem de si mesma. A pergunta seria, então, quando finalizadas, essas produções, essas gravuras, esse universo particular, são como um conjunto, né, dentro de uma série mesmo, como uma tiragem, ou devem ser tratadas como obras individuais? Pois é, boa pergunta. Mas aí tá mesmo, uma das coisas que eu fui rompendo. Eu tive uma fotografia extremamente tradicional. Eu me formei como artista Danúbio Gonçalves, que fez parte do Clube de Gravura, Clube de Bagé, que foram gravadores por excelência, né? São nossos pilares aqui no Rio Grande do Sul, acredito que é reconhecido mundialmente, inclusive, é um grupo super influente, com quem eu tive o prazer de ter as primeiras aulas, de montar um ateliê dentro da universidade que a gente não tinha, e depois, quando me desloquei de Pelotas para Porto Alegre, continuei estudando com ele no ateliê livre da prefeitura, porém, ele sabia tudo, assim, de litografia, né, para nos passar, mas ele não permitia certas desvios, né, como eu chamo aí no livro. E isso me deixava um pouco instigada, sempre, né, coisa de aluno também, né, gente, depois é que a gente passa um pouco, se dá conta. Bom, então, o que eu quis foi justamente entender que a técnica é primordial, tu não pode escapar, tu não pode botar um ácido a mais, tu não pode botar uma goma a menos. Realmente isso aí é o que faz ser litografia. Porém, o teu modo, o teu processo, a tua intervenção, ela pode sim estar acontecendo a cada exemplar que tu vai tirando. Tanto é que eu nunca chamo de cópia, não deixo meus alunos chamarem de cópia, porque assim, cada um é um. Mesmo que tu vá fazer uma edição, que não é o caso que eu tenha feito, né, em toda essa série aí, que a edição tu tens que numerar de 1 a 50, 2,50, 3,50, aquele númerozinho que vai ali. Isso, sim, vai indicar que tu tem 50 iguais. Né? Isso é uma questão de editar. Porém, se tu estás fazendo gravura, litografia, impressões, né, que eu chamo além de tudo de impressões e não só gravura, tu pode estar intervindo ali. Não é? Então, sim, eu considero que cada uma é uma, tanto só que também eu já parti para não assinar, para não numerar, porque eu rasgo, eu monto, eu misturo, eu sobreponho, eu inverto, então sai daquele padrão sem deixar de ser litografia. Ok. Eu vou inverter aqui a minha pergunta, que eu acho que ela continua com essa sua explicação, depois eu volto na minha pergunta 2. Como você documenta esses processos artísticos? Quando uma obra é vendida ou doada, você envia o projeto, textos e documentos referentes ao processo de criação ou exibição dessa obra? É uma pergunta que continua um pouco essa sua resposta, porque, como você falou, que você não tem uma identificação de numeração, né? Assim, como que, de alguma forma, você tem essa documentação, essa memória de toda a sua produção?
Confesso que eu não sou muito organizada nessa questão. Eu tenho os catálogos feitinhos para colocar, para onde foi, aonde ficou, né? Perco obra, porque gravura, tu faz muitas. Tu deixa em galeria, tu viaja, tu doa, tu volta, tu troca com amigo, com colega e tal. Eu acabo me perdendo nas numeradas. Nas que não são numeradas, elas deixam de ter esse caráter de catálogo de gravura, não é? Ela vai ser uma obra, ela vai ser um objeto, então eu já não tenho ela como gravura, entende? Eu já, obviamente, não vou numerar, não vou assinar, não tem como. Então, ela parte para uma outra regra que vocês aí que vão me dizer, né, alguma coisa, como é que eu consigo deixar esses objetos nomeados, ou sei lá, né, de que maneira a gente pode intitular esse tipo de obra que está acontecendo, que é gravura. Eu gosto de provocar e dizer que é gravura, que é uma gravura que atinge o tridimensional, que é uma gravura que atinge um movimento, no caso desses vestíveis que a gente fez performance, né? Eu ver a gravura em movimento num corpo, aquilo para mim foi muito importante, né? Eu consegui fazer esse momento assim. Claro, depois que sai do corpo, tu pendura, tu deixa em uma parede, ela volta a ser um objeto, né? Mas enquanto ela está ali, ela é uma outra sensação toda que ela passa, né? Então, aí eu não, né? Eu intitulo da série e tal, mas não, certamente não vai ter também esse controle, assim, porque tem, às vezes, 70 impressões, né? Às vezes mais até, às vezes tem impressão de uma pedra mistura com outra. Também algum desses vestíveis eu misturei com serigrafia, com frotagem, com o que mais que eu fiz de impressão, e com o stencil, né? Também às vezes eu não fico só na litografia, eu tenho um grupo de pesquisa que chama Núcleo de Arte Impressa, onde o que eu mais estimulo é isso, fazer impressões, o que é, né? O que é impressão e o que a gente considera, que agora eu tenho falado, pós-gravura, porque tu já não faz aquela gravura pura, imaculada, numerada, papel branco. Então, nós estamos num pós-gravura que é, né, uma vontade de procurar o que é o DNA da coisa. E com esses elementos a gente produzir. Tem saído coisas bem diferentes. Ok. Eu só gostaria de voltar aqui. Então, você não tem uma fotografia de todas as suas imagens, de todas as suas impressões, né? Assim, você tem de quase todas, de eventualmente de parte da tiragem, mas você não documenta todas as impressões, né? Assim, não, né? Ok. Você falou justamente sobre essa mistura das matrizes você poderia falar um pouco mais sobre os critérios de escolha das matrizes em relação à singularidade das pedras? Em um determinado momento da sua tese, você fala que às vezes você utiliza um pouco as falhas, as diferenciações mesmo das pedras como uma matriz para o projeto, para a produção. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses critérios de escolha das matrizes. Sim. Bom, as matrizes, elas variam. A matriz litográfica, ela tem diferença na sua constituição. Elas, pela coloração, assim, é mais fácil de a gente reconhecer. Ela tem a cinza, que ela é uma pedra bem dura, onde a gente vai conseguir um grão muito minúsculo. Depois ela tem uma amarelada, e tem uma bege e uma amarela mais amarela, que é a mais macia, que vai ter os poros bem abertos. Então, conforme eu quiser fazer essas aguadas ou uma linha, enfim, eu posso estar escolhendo uma dessas características da pedra. E também pelas dimensões, né? Se eu quero uma imagem maior, eu vou escolher uma pedra maior. Se me interessa mesmo mais a quantidade, eu vou escolher uma menor, que vai ser mais fácil de unidade, eu fazer rapidinho,
e vou ter muitas, né? Para mim poder fazer essas camadas. Às vezes me interessa uma forma que fica ali, aquele pedaço basta, então essa menorzinha já vai tá boa para isso aí, tá? Isso falando de lito, eu não sei se tu me perguntasse também por que eu uso outras ou não. Eu estou fazendo uma pergunta específica de lito. Outras pessoas vão fazer perguntas de outras das suas produções. Eu vou terminar nas suas obras a impressão calculada ou, dentro dessa experimentação, mistura-se aos acasos gestuais, aos contatos fortuitos, não sendo possível definir um corpo, não tem começo nem fim. Então, como se considera o fim de uma obra? Como você considera o fim de uma obra? Ou você entende que a obra nunca está acabada de fato? Bem isso, eu entendo que nunca está acabada de fato, né? Ela, principalmente por esse material que eu utilizo. Ela vai se determinando, no caso da lito mesmo, né? Que essas aguadas que eu fiz, tu joga uma água muito pura, enfim, né? Tem toda uma química muito sutil ali. Depois da água que tu joga em cima da pedra, que já foi polida, que já está com o grão que tu vai querer, tu joga gotas de um material gorduroso, que é o tuche. E ela vai fazendo, ela vai se fazendo. E ela vai me dizer quando termina, porque ela secou, ela coagulou, ela formou uma mancha. E essa mancha, então, eu vou tentar preservar através das acidulações que eu vou colocar sobre toda essa imagem que se fez ali, para depois, então, começar a imprimir. Né? E esse movimento, eu também, como eu não faço a edição, o que acontece? Eu separo papéis. E os papéis, está dando certo a pedra, porque a pedra ela pode engordurar demais e, ao contrário, ela pode ir perdendo a gordura. Né? Caso, isso por mais que tu faça, às vezes ela resolve sozinha. Eu digo sozinha, mas claro que é algum erro que aconteceu ali, né? E às vezes engordura demais, às vezes perde. Enfim, teve muito ácido, ou teve ácido de menos, ou está muito calor, ou está muito frio. E isso que eu acho interessante na lito, né? É o ambiente, é tudo. Por isso que eu falo lá, alguém talvez tenha pescado aí que eu falo nos invisíveis, né? Que é a atmosfera, que é o frio, que é o calor, que é o vento, que é o vazio, que é aquele quando é volátil, né? É tudo aquilo que te faz sentir mal, que faz a pedra secar mais rápido. Então, tu diz, fiz tudo certinho e o negócio não, né? Mas, enfim, né? Tem esses invisíveis, principalmente na lito, que atuam fortemente, né? Então, acho que eu me perdi do que tu perguntou. Não, é isso mesmo, é o fim, né? Porque, na verdade, você considera que não existe fim justamente por essas questões todas que você está apresentando. Por essas questões todas, e depois, tudo bem, eu dou uma formatação, eu faço né, algo colado ao látex, mas ele continua se transformando, né? Justamente é o próprio material que continua dando uma forma, continua provocando uma emoção, né, diferente, enfim. Obrigada, a Maria vai continuar. Tá bom, obrigada, Flávio. Maria? Bom, não sei, acho que foi algum probleminha aqui, tá, Helena? Acho que com a Maria, né? Não sei o que aconteceu. Gente, eu gostaria que todos ficassem com o vídeo, tá? Um vídeo ligado, por favor. Bom, vou adiantar a pergunta da Maria, tá? Os problemas dos digitais, né? Da tecnologia, tá? Melhor fazer lito. Agora, né, Helena? Hã?
Melhor fazer lito. Melhor fazer lito mesmo, viu? Ô, Helena, não, realmente, né, o teu processo todo, né, que você está falando, eu acho que o teu livro, né, na tua tese, realmente, acho que nunca nenhum artista falou tão claro, né, fazendo as suas relações, né, com, vamos dizer, com todas as tuas referências, de como você faz, e ao mesmo tempo você não escapa daquela técnica, né, rígida de apresentar para o leitor. Então, assim, algo como você compartilhasse mesmo o teu processo, eu achei assim, se a gente fosse, desculpa, se a gente fosse, né, pensar, né, sobre isso, assim, quer dizer, o teu livro dá muitas informações, né, mas, assim, a única coisa que, né, ficou, assim, parece, né, que você não pensa, e eu acho que também não é a questão do artista pensar ainda sobre isso, sobre preservação, mas como, né, essa questão está posta, né, e não podemos, né, descartar isso, né, das tuas obras, porque mesmo que algumas sejam mais perenes do que outras, enfim. Então, a primeira pergunta, né, que seria da Maria Freire para você, então, você considera adequado realizar intervenções que prolongam a permanência de suas obras? É uma das perguntas dela, né? Se tem alguma coisa que você pensa ou na hora de construir ou na hora, né, desse processo todo que parece que não, né? Mas tem algum momento que você se preocupa com essa questão? Sim, sim. Eu me passa isso, não é? Mas eu não deixo de fazer porque ela não vai durar. Então, eu faço, deixo a obra ir se fazendo também, que acontece muito, mas é complicado. Complicado. Obras que eu tenho de 2 anos atrás, bom, às vezes, tempos antes, eu tenho que ficar recompondo. Não é? Quando deixa na galeria, deixa no museu, eu tenho que toda semana dar uma passada e ver o que aconteceu, e realmente ela vai se deteriorando. O látex, ele é muito pesado. E ele é uma borracha, né? É uma borracha. E eu não dou um tratamento nele para ele estabilizar. Então, porque isso me interessava, entrou, né, nos conceitos, né, em todo esse fazer, nessa provocação, tanto para mim quanto para os espectadores, e eu deixei isso aí acontecer. Eu tenho tido vontade, e eu vejo que quando eu faço ele mais denso, mais encorpado, ele mantém. Ele mantém. Não sei por quanto tempo, eu tenho vários com mais anos que permaneceram. Né? Então, é uma questão, sim, que eu posso pensar numa estabilidade para ele. Até por causa disso, né? Tu vai vender um negócio desses, complicado, né? Tu não vai deixar na sala de uma pessoa, a pessoa cada vez que chega lá tem um negócio caído, quer dizer, e ao mesmo tempo são peças que tu vai colocar um valor, assim, eu acho que ele teria um valor bem alto, né? Pelo impacto, pela dimensão, pelo trabalho que deu, por tudo que aconteceu para ele ser feito, né? Se tu vai pensar no valor de uma obra, não é como se fosse uma gravura de um tamanho certo e tal, numerada. Não, ela tem muito mais poderes que aconteceram ali, mas ao mesmo tempo ela não vai durar. Então é bem complicado, quer dizer, essas que vocês viram, a maioria que está no livro, esse aí, elas são peças que eu não vendi. Que não tem nada fora. Tem umas que levam um pouco de látex, um pouco de outra matéria orgânica, um pouco e papel, que o papel já é complicado da gente fazer a preservação, né? E imaginem misturado com o látex. O látex é tão mais forte que ele rasga o papel e ele resseca o papel. Então é um desastre. Né? Eu comecei a usar tecido junto para manter um pouco, né? Principalmente para esses vestíveis aí. E o tecido, sim, ele segura bastante, ajuda muito, mas ainda assim rasgaram, porque eu usei voal, usei assim, tecidos finos, para não interferir, para que fosse realmente só um suporte, né, meio invisível, e acabou rasgando. Mas tudo isso me provoca, né, me traz coisas de
conceitos, enfim, me interessa, mas realmente ele serve como um trabalho de pesquisa, não é como um trabalho que talvez, né, como falou o Flávio, de eu ir registrando esses acontecimentos e com ele ir montando uma outra narrativa, né, daí através de fotografias. Sim, eu faço muitas coisas, eu vou fotografando, mas não assim, né, totalmente tudo. Uhum. Ô, Helena, então quer dizer assim, no caso dessas obras, assim, na verdade você exibe mais como uma instalação, né? Como uma obra para uma exposição, né? Mas que elas não são adquiridas, né? Que elas não são, estão aí como um processo, né? O que acontece com muitos artistas, né? Que realmente, como você falou, né? Existe uma outra narrativa que você pode criar, mas elas fazem parte, né? São obras, são outras obras, né? Aliás, né? Que é impressões mesmo, né? São impressões. Exato. Tá? Bom, Maria, eu acho que tem mais alguma pergunta, né, Maria? Oi, vocês conseguem me ouvir agora? Sim, estava saindo, né? Vamos lá. Bom. Desculpa, viu, gente? Acho que deu algum probleminha aqui, não sei se foi a internet, alguma coisa assim. Boa tarde, vamos dar continuação às perguntas. A gente está no aspecto mais da conservação. Vou para a próxima pergunta agora. Um dos grandes desafios do profissional conservador-restaurador diante de obras contemporâneas é o discernimento entre o que são danos e o que são consequências inerentes e naturais das técnicas construtivas de algumas obras. O que você consideraria como danos a serem tratados em uma de suas impressões? O que, de fato, iria alterar a integridade ou autenticidade dessas obras? Tu diz quando se eu mando para alguém restaurar, no caso, não é? Por Acho que exemplo, assim, se tem alguma característica, algum aspecto físico que você fala, bom, aqui não, aqui eu já considero que foi um dano, por exemplo, esse rasgo tá demais, ou aqui eu já identifiquei alguma questão que não era a minha intenção, sim. e aí seria uma sujeita à intervenção. É que, Helena, na verdade, assim, então, aspectos, né, que podem acontecer que são incorporados, como você já falou, na própria gravura, né, no momento que você está fazendo. Mas aí, no caso de obras já acabadas, pode até acontecer com as outras gravuras, não só com essas obras, as impressões que são mais características, né, para receber esse tipo de alteração. Mas qualquer outra obra que a Maria quer dizer aqui, outra obra, né, que você perceba, né, que, poxa, teve uma alteração muito grande, ou estética, ou estruturais, que não era bem isso, ou isso é incorporado também. Você já mandou alguma para restaurar, ou já sentiu vontade de... Sim, não, acontece de haver um estrago mesmo, um dano, claro, como eu falei para vocês. O papel, ele resseca em contato com o látex, ele acaba rasgando junto com o látex e vai puxando e, né, e abre, rasga. Aí não dá, aí perde demais. Alguns, numa das primeiras mostras que eu fiz, eu fiz essa instalação, é um porão super interessante, o porão do Paço Municipal aqui em Porto Alegre, é um teto bem baixo e é todo de tijolo, então ele ficava também nas mesmas cores, mais ou menos, do látex, dos avermelhados, das impressões, então ficou parede com os pendurados, ficou tudo muito, uma conversa muito boa, assim, muito uma simbiose, né? Então tu ia entrando naquele espaço e tu já não sabia, né, o que estava te tocando, se era o que estava pendurado, se é a própria parede, se tu entra por aqui, ficou um labirinto, ficou bem interessante, eu gostei da montagem, mas ali principalmente também, e pelo modo como eu coloquei, caía muitos pedaços foram caindo. E aí aí que aconteceram os livros de artista, porque cada pedacinho daqueles foi se tornando uma página desse livro, né? E que tinha essa história também de a cada dia um pedaço de um corpo contar uma história e ir montando esse livro, essa narrativa com cortes,
com cicatrizes, com rugas, com alisamentos, com envelhecimento, com cores adquiridas, enfim, né, eles próprios vão se tornando outra coisa. Nesses que não tinham uma forma já, né, uma forma pensada como os mais recentes dos vestíveis, que sim, que daí é um vestido, aí abre um rasgo muito aqui, aí tu não tem nem como segurar, né, esse vestível num corpo. Então, aquele ali eu costuro, às vezes costuro bem forte, bem para mostrar que houve um rompimento, que houve uma tentativa de refazer aquele corpo, aquela pele, aquela forma. Às vezes boto outro pedaço de látex colado, e aí são as camadas mesmo, né, do tempo, do corpo, do que vai acontecendo. Em geral, eu mesma, né, me chamam, eu vou com os instrumentos, com o material, e refaço aquela parte. Então, sim, tem coisas que são danos mesmo. Sim. E outros irreparáveis. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta, que pensando sobre o conceito de duração como passagem e conservação, nas obras efêmeras, quando elas se encerram no tempo, você considera que elas ainda vivem nos projetos e nos registros audiovisuais? Sim, com certeza, acredito que sim. Acho que essa imagem que fica, ela continua existindo, e quem viu, vibra, né, com bastante intensidade ainda, o próprio artista, com certeza, e também serve, né, como um arquivo, né, para te refazer alguma coisa, para te retomar, para te repensar como que aquele aconteceu e dar continuidade, né. É bem importante que tenha esses registros. Tá ótimo, obrigada. E agora a última pergunta da minha parte, que é, nos policorpos, você trabalha com impressão e considera a transitoriedade formal inerente aos procedimentos da aguada litográfica e do manuseio do látex. Em que medida essa transitoriedade técnica interfere no conceito de sua produção artística e na intenção de permanência da materialidade das obras? Sim, eu penso que interfere assim totalmente, né? Esse comportamento do material, da materialidade, das substâncias, dos acontecimentos químicos e físicos que são provocados, que são, né? Não tem como a litografia ela nasce até com um nome, agora não me vem, que é um procedimento químico. Então, a partir daí, e depois toda a questão, né, da pedra, do peso, da prensa, dos vetores, da força, tudo isso aí está super acoplado e não tem como tu fugires, né? Mas acho que não tem como tu me perguntou de separar uma coisa da outra? Não, acho que você respondeu mesmo, que é a materialidade se interfere na sua intenção, né? Quando você Sim. escolhe a materialidade, você também pensa nessa intenção da permanência da obra e tudo. Sim, com certeza. Muitíssimo No obrigada. caso da impermanência, então. Né? Mas Nesse caso. Muito Agora, obrigada, então, a Juliana vai continuar a entrevista. A Juliana, né, Juliana, podemos passar para, né, em relação às obras de experimentação, né, Juliana? A pergunta pode começar na 14, tá? Tá. Ela já respondeu as outras, tá? Tá. Boa tarde, Helena, prazer conhecê-la. Eu vou continuar aqui, então, falando principalmente em relação à montagem desse trabalho, sabe? A primeira questão que eu queria te fazer no seu livro, você menciona brevemente algumas obras ou experimentações produzidas a partir do látex e dos órgãos de animais. O que aconteceu com esse material? Você ainda guarda? Sim, dos látex eu tenho muita coisa. E claro, para guardar eu não tenho tanto espaço, né? Então acontece que eu deixei eles meio enrolados e eles viraram uns bolos assim, de coisa, pesadíssimo. Ele é muito pesado, gente. Ele é bem pesado mesmo. E então, cada vez que eu preciso pegar
a Magali presenciou alguns pedaços ali, né, que eu levei lá para um outro ateliê e tu vai... Mas eu gosto muito de pegar essas sobras, esses restos, daí vem uma outra poética, né, que é algo que se desmanchou e ao mesmo tempo está ali, tu pode recuperar e fazer se desgrudar uma pele da outra e de novo botar ela a ser, não é, uma imagem, enfim, mas acho que você me respondeu, que a gente ficou pensando principalmente em relação à questão da volatilidade desses materiais mesmo, principalmente com relação aos materiais com animais, né? Eu trabalhei, não sei se chegou a aparecer ali com corações mesmo, no caso do porco, né, que é igual ao humano, gente, é uma coisa assim bem impressionante. E na época, hoje acho que já nem vendem mais, eu consegui algumas, né, em açougue, comprado, e o látex, como ele tem muita amônia, eu botava por cima na própria carne ali, deixava no lugar aberto, obviamente, porque o próprio látex tem muito cheiro também, é muito volátil aqui, e demorava a apodrecer o bichinho lá dentro, né? É claro, quando tu tira, então, eu sei, me provoca, sabe, todas essas sensações, eu acho que eu sou um pouco impressionada, né, com o corpo, nosso corpo, ele é tão sensível, tão frágil, assim como tu está vivo, tu está morto, e eu vi aqueles corações ali, não sei, parece que tem uma necessidade de viver aquilo para conseguir entender um pouco a morte e as coisas que apodrecem, que a gente perde, que tem esse fim, né? Nesse caso tem esse fim. E essa coisa da obra também me deu achar que ela não tem fim, eu acho que é uma vontade de dar uma espichada, né, em coisas que tu não quer que terminem e deixa então acontecendo e acontecendo, mas realmente essa dos animais foi um trabalho bem forte, assim, depois eu nem fiz mais, né, até porque eu estava num ateliê bem sozinha e é meio forte, assim, né, a coisa acontecendo ali, mas ficaram uns trabalhos bem interessantes. Esses aí se desmancharam, né? Porque a camada, assim, a cortina, digamos, né, que abrigava esse coração, ela era muito fina. E aí o látex não aguentou. Mas o látex serve como forma, né, no caso. Só colocava em cima, quando secava, retirava e ele ficava com a forma tridimensional. Né? Não, com certeza, super interessante. Bom, vou passar para a próxima, então. Em relação a essa instalação de arte, principalmente falando da obra Policorpus, né? Você costuma estar presente durante todo o processo de montagem desse trabalho? Ou você mesma normalmente produz manuais ou possíveis para a reexibição desse trabalho? E ainda, quais as condições mínimas para que o espaço expositivo precise oferecer para a reexibição dessa obra? Bom, primeiro, sim, eu estou sempre presente, né? Eu acho que faz parte eu estar presente em montagem, né? Essa distribuição que vai acontecendo, se fosse por outras pessoas, inclusive tem gente, claro, que às vezes chega, né, me auxilia, mas e até me pergunta, olha, tu pode deixar. Não seria a mesma coisa, né? Eu acho que tu vai sentindo, vai escolhendo, vai puxando, vai acumulando, vai sentindo o espaço. Em relação a condições mínimas, acho que não existem. Eu acho que você sente que cada espaço é único? Como isso sim, funciona cada para espaço você? é único, com certeza. Eu até me interessa mais um espaço assim, não como branco, né, digamos, algo que converse mais com essa matéria que eu estou levando para esse espaço. Eu consegui lugares bem rústicos, digamos, né, que eu já expus, que eu já montei. 2 foram porões, né, lugares expositivos de casas antigas, né, culturais,
que era porão, que tinha esse teto mais rebaixado, que provoca que essas peles fiquem, né, te tocando, né, que tu vá passando e vá sentindo também, inclusive o cheiro, porque ela continua com um cheiro bem forte, o látex. E eu acho que provocar os sentidos, né, os 5 sentidos, através de uma obra, eu acho que é uma coisa bem poderosa, assim. E aí, nesses espaços, eles são ainda mais estimulados, né? Até porque às vezes fica fechado, fica mais abafado. Tem gente que não consegue ficar no ambiente, né? Já tive pessoas que pediram para sair, inclusive, porque fica um pouco forte, né? Todos esses sentidos, assim, fica provocando um pouco. Mas na questão, num branco, não sei, acho que daria um contraste muito, né? Muito forte, enfim, mas não que seja também algo que eu diga que eu não vou colocar, né? Ele vai reverberar de uma maneira diferente. Então, nesse caso, só para eu considerar essa pergunta, assim, fechando, como você sempre acompanha a exibição, você não produz manuais, então? Ou você produz para você mesmo? Como funciona? Não produzo, vai acontecendo, né? Eu levo todo o material, né? Tem um tempo, né? Preciso ficar nesse lugar todo esse tempo, é cansativo, né, bem exaustivo, assim, mas eu não produzo manuais. Perfeito, Helena, você me respondeu muito pontualmente. Última pergunta que eu tenho para você. Com o passar do tempo, principalmente considerando os materiais utilizados ainda na obra Policorpus, é possível que as peças já não suportem mais serem aplicadas de maneira suspensa no espaço positivo. O que você pensa a respeito disso? Ou seja, caso não seja possível a possibilidade dessa fixação, essa obra deixaria de ser exposta ou poderia haver outro modo de exposição? Poderia haver, sim. Inclusive aconteceu já também. Tinham mesas no espaço e algumas que eu ia pendurar caíam de uma maneira assim, de uma forma tão interessante que eu recolhia assim como ela estava e coloquei nessas mesas, né? Que eu chamei mesas de dissecação, que tem uma coisa muito corporal, né? Então parecia um corpos, pedaço de corpos que estavam ali expostos para serem estudados, dissecados, enfim, né? Observados. Então, se todas caíssem, se houvessem mesas suficientes, eu poderia colocar e ela se tornaria, né, não essa instalação espacial, mas ao contrário, mais escultural, né? Ela cria um corpo mais escultural. Perfeito, obrigada, Helena. É um prazer conhecê-la. E vou passar, então, para a Deise. Obrigada, Juliana. Oi, Helena. Oi, Deise. Ainda sobre os policorpos, em sua tese você diz que eles têm uma determinada estabilidade, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, mas eu acho bom ainda, acho uma questão muito importante no seu trabalho, né? Essa questão da estabilidade, ao serem pendurados no teto do espaço, né? Abre aspas, onde a qualquer momento um corpo pode despencar, colocando-se ao outro, desfazendo-se em pedaços, fecha aspas. A pergunta é, até onde esses processos de desfalecimento são permitidos nessa obra? Nessa questão da instabilidade, que realmente o látex ele vai se desfazendo, Sim. vai se, né? Até que ponto uma obra já passa a ser, digamos, outra? Você falou ainda há pouco sobre isso, né? Sobre Sim. Até onde, claro, eu não posso chegar lá nesse espaço e como eu falei, né, e estarem todos no chão. Bom, eu tenho que recompor, não é? Ou alguma coisa está acontecendo, pode estar úmido demais, pode estar seco demais, vou ter que ambientar, não é? Esse espaço para que essa matéria não seja tão atingida assim, não é? Então, sim, tem algumas coisas que tu não pode deixar. Eu expus, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, aí era seco. Se comporta completamente diferente que aqui em Porto Alegre, que é super úmido.
Então, aí tu tem que ter uma exigência, ver se tem um ar, ver se tem uma janela, ver se tem alguma coisa, né? Ou splits, enfim, que tu possa dar uma regulada para que não aconteça uma caída geral, né? Uma modificação total, assim, da coisa que vá interferir demais, né? Que vá perder a forma daquela minha intenção. E lá no Mato Grosso foi muito interessante que o pessoal levou mais para o lado dos animais, né? Enfim, de onças e de coisas assim, mais de floresta mesmo, né? Eu achei tão legal assim, as leituras. A minha outra pergunta, apesar que a senhora já falou bastante Acho que a gente sobre já estar falou, sempre Deise. presente. Vou passar. Né? Bom, tudo bem. Eu não sei, acho que a próxima pergunta, não sei. Bom, tudo bem. Eu acho que ela já falou, né? Isso. E então vou fazer a minha terceira pergunta, é isso? Porque eu acho que ela já falou as próximas, né? Também, Que eu acho que ela já falou sobre policorpos e tudo. E na sequência... Oi? Essa última, acho que, de repente, seja importante perguntar, o que a senhora acha, essa 20? Tudo bem, Deise, eu faço. Tá? A questão é a seguinte: em algum momento de sua pesquisa, você aponta um aproveitamento do espaço em relação à exposição de alguns de seus trabalhos, como no caso da exposição da obra Policorpos, né, que a senhora falou até lá no Paço Municipal de Porto Alegre. Eu queria saber qual a importância do entorno para os seus trabalhos. E existe algum critério de escolha para o melhor local para a exposição da obra? O que eu vou te dizer? Nem sempre a gente consegue escolher o lugar, né? E tem editais, tem convites, tem oportunidades. Então, na verdade, mais eu me adapto e adapto as obras aonde, no Margs, por exemplo, era um ambiente muito grande, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, cheio de interferência, sabe? O piso é lindo, mas ele é todo quadriculado. O entorno era uma mostra coletiva, não é? É onde eu fiz a performance. Não sei se vocês chegaram a ver. Tem um vídeo que dá para ver. Então, de preferência, eu escolheria, mas a gente nem sempre, né, consegue escolher. É claro, e daí, como eu falei ali, eu prefiro lugares menos brancos, não é? Lugares de um piso, de um teto mais baixo, para isso, para que eu possa utilizar, né, chão, parede, teto, e fazendo esse ambiente, esse labirinto, esse corpo, como se tu estivesse entrando também dentro de um corpo, né, e catando, assim, espaços para te movimentar. Então, eu prefiro, sim, mas nem sempre a gente pode escolher lugares mais opressores, digamos, né? Uma coisa que tu te sinta mais fechado mesmo, que é para sentir mais a matéria próximo a ti. Assim. Entendi, Helena. Obrigada. Eu passo, então, para a próxima. Obrigada, Deise. Obrigada a você. Ô, Helena, só vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber, você tem trabalhado, né, todo esse tempo sozinha, com assistente? Você tem algum aluno que te ajuda também? Você vendo, analisando esses processos, são muito complicados. Você mesmo falou que até na manipulação, né, do látex, que é muito pesado. Eu não sei se você tem, quer dizer, se ajuda, tem ajudantes, como é que faz? Sim, eu trabalho mais sozinha mesmo. Uhum. Claro, alguns momentos eu peço auxílio, não é? Mas eu não chego assim, a trabalhar com um assistente especificamente. Em alguns momentos, na litografia, tem um impressor que me ajuda, porque quando é muito, eu vejo que vou fazer algo muito grande, que precisa, né, em pouco tempo, a gravura, a lito, ela, né, como todas as gravuras, ela tem muitos passos, e aí se tu conseguires alguém, obviamente, né, tu pode impressor
que tenha, que já seja né, profissional, ajuda bastante. Então, já no látex, como é uma coisa assim muito processual, também eu vejo que se alguém for fazer aquilo ali, vai sair outra coisa. Né? Então, Outra coisa. é muito eu e a matéria, né? Então, por isso que eu acabo trabalhando sozinha e tendo um tempo maior para que as coisas aconteçam. Claro, às vezes levantar, pendurar, ou fazer uma experiência, uma demonstração e tal, obviamente. Né? Eu vou pedir auxílio para alguém que goste também de trabalhar. Sim. No geral, assim, eu vou encontrando muito, né? Como é que vai acontecendo. Então, Ok, obrigada. E por último, né, Helena, agora a Fabiana vai te fazer algumas perguntas apenas, né, sobre a questão um pouco do cenário, né, do entorno, né, durante a exposição, né, Fabiana? Isso. Olá, Helena, olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade, né, de conhecer seu trabalho mais profundamente. Obrigada aos colegas que fizeram entrevista, né, as perguntas antes de mim. Eu parto agora para o projeto de iluminação previsto para as exposições dos policorpos atende somente às recomendações técnicas ou também tem a intenção de promover uma ambiência mais conceitual ou cenográfica? Com certeza, eu acho que quase não atende as técnicas, né? Eu sempre vou burlando coisas, desviando modos e, claro, respeitando, né, periculosidades, enfim. Mas eu mesmo também, às vezes, levo as minhas iluminações, as minhas lâmpadas, eu sempre utilizo a lâmpada quente, a lâmpada amarelada, a lâmpada de baixa voltagem, para dar também esse ambiente, né? Para dar essa luz mais amarelada. O látex já provoca isso aí. E, nossa, ele modifica muito com a iluminação. Então, é bem importante que eu consiga, não é? Então, nessa do porão aqui, eu tirei toda a iluminação do porão e fiz com lâmpadas quentes, né? Colocamos alguns spots, assim, especialmente para isso aí. No Margs, a gente conseguiu uns refletores, porque precisava que viesse lá de cima, eles eram um pouco mais fortes, mas, enfim, era necessário também para que o grande público tivesse, né, uma visão inteira da coisa e não fosse tão íntimo, porque não tinha muito como chegar. E aí tá, tudo depende, né, mas eu acho que, para mim, o mais importante é a ambientação, né, do que seguir algumas regras técnicas, claro que a gente não vai correr riscos, não é, mas é bem importante. Obrigada, então, Helena, e parto para a segunda pergunta. É sempre difícil a apresentação dos livros de um artista em uma exposição, com seus detalhes de texturas, transparências, dobras, rasgos e outras materialidades. Como suas obras ficam suspensas ou fixadas nas paredes, existem outras alternativas de apresentação dos livros de artista, além das vitrines e displays? Sim, eu coloco em cubos, digamos, não é? E eu permito, eu faço questão que possam ser manipulados, né? Inclusive, alguns dos livros eu chamei de livro de autoajuda, porque aquilo é tu te tocar, né? É tu sentir a tua pele, a pele do outro, a macieza, a aspereza, o frio da pele, ou o quente, né? Então, a gente conseguiu. Tem uns cubos bem interessantes, que não são cubos fechados, são 4 pilares com a mesinha em cima, de preferência escuro também, né? Eu acho que o branco não combina comigo, né? Coisa assim, muito limpa, muito clean. Vai dar um contraste, assim, que eu acho que vai tirar um pouco da força, né? Desses objetos que eu vou inventando aí. Então, na maioria que eu coloquei, eu consegui esses cubos escuros, de preferência também leves, mas se não, se forem fechados, pelo menos que sejam escuros, e com uma luzinha também, né, que consiga, assim, ser pontual,
a gente coloca um fio de nylon, alguma coisa, é claro, só para não ficar tão solto ali, né? Mas nem luva nesse caso, porque não é papel. O papel ele vai amarelar, ele vai manchar, ele vai rasgar, mas o látex não tem problema, né? E como eu já lido com essa questão, né, da efemeridade, enfim, se cair algum pedaço, se der alguma mancha, acho que faz parte da obra também, né? Foi uma contribuição, inclusive, de uma ação, sinal que ele foi tocado, né? Então, eu coloco em cubos abertos. Uhum. Bom, Ok, obrigada, Helena. Obrigada, professora. A Gena, eu que agradeço. Obrigada, Helena. Foi excelente, né? As perguntinhas, né? Que ótimo. Praticamente uma inquisição. Pelo menos agora você já está, né? Então, assim, foi um grande prazer mesmo, Helena, depois de tanto tempo, né? Ter feito esse trabalho e, né? Como você mudou, né? Porque eu te conheci lá ainda com aquelas gravuras, né? Naquele nosso ateliê lá, né? Em Pelotas. E é um grande prazer. Eu acho que assim é um trabalho que a gente pode, assim, quer dizer, do ponto de vista metodológico, meus alunos, eu acho que foi uma experiência incrível, né? Pelo menos, espero que você não tenha cansado muito. E, aliás, né, a entrevista já passou de uma hora, era o máximo, né? Mas, então, assim, a gente só tem a agradecer muito e a gente espera depois poder, né, editar essas entrevistas, fazer alguma coisa com elas que sirva, né, para você divulgar também, né? Porque eu acho que é de interesse de todo mundo, não apenas a preservação, né? Foi muito bom. Eu que agradeço para vocês e nem vi que passou uma hora também. Eu até achei que, né, separei materiais e tudo, mas enfim, vocês viram aí, né? Acho que não dá tempo. Uma outra hora, se quiserem, Magali, fora dessa. Não, agora eu queria até pode- deixar livre, não, se você quiser, né, mostrar alguma coisa agora, né, eu deixei livre porque as outras, né, a gente preparou umas certas questões que foram guias, né, e você respondeu a maioria delas, então vai ficar muito repetitivo, né, mas agora se você quiser mostrar algumas coisas pra gente, nossa, vamos adorar para encerrar mesmo. Encerramos com a tua fala, alguma coisa que você queira falar mais, a gente agradece, poderia ter sido no início, né, mas acho que foi interessante e é bom ressaltar que então, essa entrevista foi feita, né, em cima, né, com a principal fonte de referência, que era a tua fala mesmo, na tua tese, tá? Então, isso é bom deixar registrado. E agora deixo a palavra com vocês, se quiser mostrar, né, algumas coisas a gente encerra. Tá? Vamos ver o que eu consigo também, né? Não, se quiser, se você tiver, né, Helena, tiver disponibilidade, se... Acho que vou ter que tirar aqui. Vocês escutam? Sim. Agora, podem tirar os vídeos, tá? Só para ficar a tela dela geral. Se tu não quiser mais gravar, é uma coisa mais para vocês. Não. Eu vou continuar gravando. Eu quero que fique o teu ateliê na tela grande. Isso. Para todo mundo ver com isso. Esse é um dos... Pode tirar o vídeo, tá? O vídeo deles, por favor. Isso. Bom. Pode falar. Tá, esse é um dos livros. Vejo que ele está parado, ó. Já deu uma grudada. Não. Mas esse fazer, essa coisa que desgruda e que se transforma, esses pequenos acontecimentos, assim, que eu acho que é a riqueza desse material. E com a luz, ele se transforma bastante. Né? Então, ele pode. Né? Nesse caso, eu fiz uma encadernação, mas ele também pode acontecer assim, né? Dependendo do que eu tiver, como tiver para colocar nesse espaço e essa liberdade desse corpo que eu acho interessante. Esse é dessa série de livros. Esse aqui foram uns retratos que eu fiz. Deixa eu ver. Onde eu utilizei essas molduras antigas, né, para pensar também no tempo, mas essa forma que vai saindo, que não fica emoldurada, que não fica... Ufa! Coitado.
Vejam, esse é o avesso dele, que às vezes eu não sei o que eu acho mais interessante, né? Se a parte... Então, tu pode olhar pelos dois lados, tu pode montar pelos dois lados. Sempre essa camada avermelhada a litografia, é um papel de 9 gramas, é um papel de restauro quase, né? Acho que vocês usam aí. Essa é dessa série. Tem uma série de acessórios que eu fiz, que são os leques. Nossa, esse eu não conhecia. Essa aqui tem toda uma história. Eu construí esse aqui como livro de artista, para uma mostra livro de artista que eu fui dada. E tem toda uma... Não sei como é que eu vou chamar, é uma linguagem do leque, né? Que tu... A interferência do suporte, né? Do leque, do objeto, né? Não, e que a mulher usava antigamente, se ela põe sobre os lábios é que ela quer conversar, se ela põe sobre os olhos é porque ela é comprometida, se ela fecha é porque ela não quer sair, não quer dançar, enfim. Então, em cada frase dessas aqui, diz o que tu faz e o que aquilo significa. Então, que interessante. nesse sentido de estar levando toda essa linguagem, né, que eu busquei para saber como é que acontecia. Esse aqui já é um com bastante látex também. Não enxerga? Enxerga. Acho que ele tem uma coisa lânguida, assim, que deixa, né, esse movimento também que pode ser usado se for fazer junto com a performance. Pois é, você já fez alguma performance com eles? Assim, Com eles eu não fiz. Com os leques, não. Com os acessórios, não. Eu fiz umas golas também. Esse aqui é outro livrinho. Esse aqui é bem mais antigo. E no interior ele tem o soalito. Como ela é em transparências, que é uma coisa bem difícil de imprimir esse material, ela vai se modificando, se misturando com a anterior e buscando a próxima também. Então, ficou dentro dessa pele aí, essas manchas, essa mancha orgânica acontecendo. E vou mostrar só mais um, que eu gostei muito, mas só para mostrar para vocês, eu fiz partes, era um livro só sobre o feminino. Eu fiz como se fosse lingeries, mas ao mesmo tempo como se fosse o corpo. Nesse caso, né, coloquei espinhos. Dá para ver. Nesse aqui, eu coloquei a pimenta, uma pimenta vermelha, mas vejam, desbotou tudo. Até o látex e principalmente as plantas, né? Ainda penso, acho que ainda dá para restaurar, ainda tem uma pegada aqui mesmo, até de corpo, né? Desse vermelho, dessa coisa que aconteceu, que desbotou. E eram 4, eu fiz as 4 estações, uma com folhas mais escuras, umas com a pimenta bem vermelha, que seria o verão, e essa aqui desmanchou total. Eu fui buscar e ela já estava nesse estadinho, assim. Mas são... o látex, ele até se comportou na sua forma, né? Porque ele está bem fininho. E tudo depende, se eu abro o látex sobre um mármore, sobre uma madeira, sobre um piso que vai absorver, ou que vai rejeitar, ou que vai encolher. Esse aqui foi sobre mármore, e é incrível, eu não sei se o que ele reage ali, que ele consegue se conservar e manter a forma, manter esticadinho, não gruda, não grudou nos outros. Depende, eu acho, também quando eu compro dessa leva lá que vem, né? Eu compro lá 5 litros, 20 litros, e aí uma outra vem com mais amônia, menos amônia. Não chego a saber, porque eles vendem para calçados, né? Para essa coisa de borracha mesmo, para indústria.
Então, não tem uma... tu não vai atrás de saber tudo que tem ali. Mas acho que tem diferenças em cada lote que eu compro. Uhum. Esse aqui já é mais pelo papel mesmo, eu estou mostrando porque Uhum. do restauro, né? Então, tem papéis que não seguram, né? Uhum. E aconteceu, acho que a tinta que eu usei também, que eu fui dar uma envelhecida, acaba que corrói o papel, envelhece demais, resseca, mas enfim, eu acho que ele traz... Helena, que tipo de tinta que você usa aí nessas? eu acho que foi um betume. Ah, é por isso, né? Tem que ver com látex, a reação desses solventes, né? Sim. O betume com a água, como é que é? O que adere ou não no látex, né? E o que adere ou não, sim, sim. E a cola, né? Às vezes eu uso látex para grudar. O látex é a borracha, né? Então, teria que ver talvez estudar mais um pouco esses materiais de adesão, né? Para que não estrague tanto o látex e que ele não desprenda, né? Que desprenda, porque é bem difícil. Uma cola não segura mesmo. Mas eu acho que é isso. Tem os vestidos aí, mas são peças bem grandes. Essa é uma outra. Sim, que a gente está vendo, o retrato, né? Que na verdade é uma cicatriz ali no meio. Né? Aproveitando, Helena, os retratos, você tem, alguns deles tem umas molduras, né, mais antigas e tudo. Sim. São proporcionais, são assim, bem intencionais aquelas molduras, como é que é? Sim, elas são intencionais no sentido, assim, de pensar numa galeria antiga, naqueles retratos. Naqueles retratos antigos, é certo. E esse aqui é um dos... Vestidos. Realmente, eles podem ser vestidos mesmo? Sim, esse aqui está num manequim, mas olha só, aqui ele já abriu demais o látex. Consigo tirar ele daqui. Interessante fazer uma performance, né? Muito legal. E quem fez, o pessoal que fez, assim, se sentiu muito... Quando que fizeram essa performance? Quando foi? Eu fiz no Margs aqui. Ah, é mesmo? Que interessante. Mas ele não estraga muito, assim, quando você manipula bastante, não? Não, sim e não. Sim e não. Olha que interessante, que lindo, hein? Pessoal Muito interessante as cores, né? Sim, e ele vai envelhecendo, ele vai escurecendo o látex. Né? E alguns papéis vão soltando, algumas coisas, e eu vou remendando esse corpo. Né? Aqui eu tive que usar um pouco de tecido, mas esse tecido aí eu vou ter que botar uma cor nele para não ficar com esse branco aparecendo. Mas então ele é isso, olha, é todo feito em camadas, né? Duas camadas do orgânico, o orgânico todo é em camada. E aí veio a citidomas. E você foi colocando lacre sobre o manequim? Como é que você fez com uma forma? Eu faço assim, eu faço uma peça grande, já meio que dando algum formato. Ah, tá. O ombro, já deixo um escorrido para cá, um para lá. Tá. Não chega a fazer exatamente uma modelagem, né? Ó, aqui tá aqueles, Magali, que tu viste, que são os restos, assim, né? Que eu levei um pedaço, né? Esse aqui é um pedaço de uma veste, mas esse aqui, por exemplo, ficou todo ruim, né? Se desmanchou mesmo.
mas eu ainda considero assim que tem alguma coisa aqui muito provável de ainda ser uma outra coisa, né? Uhum. Aqui sim tem gás e tem impressão direta no látex. Uhum. Em geral, eu faço no papel e colo, mas essa aqui eu fiz a serigrafia no látex, que ali tu sim não consigo fazer pedra para cá, mas a serigrafia sim. Então, Interessante, serigrafia no látex. Aí foi possível, aí aconteceu essa impressão aqui. Mas é isso, gente. Nossa, Helena, muito bom. Muito obrigada mesmo por essa conversa. Eu que agradeço muito. Eu acho que para a gente pensar e colocar, e essas perguntas, né, tão pontuais de vocês, cada olhar é uma resposta que a gente acaba elaborando, repensando, né, e vendo aonde que isso aí vai dando e tudo, né, é um material que para mim também é super importante. Fico lisonjeada de estar participando do grupo, né, de pesquisa aí. Claro, imagina. E a gente vai tentar, quer dizer, esse material bruto aqui, esse vídeo eu vou te mandar, né? Eu vou botar lá. Agora não sei se a gente vai, né? Vou ver como é que vai ficar, né? Sim. Porque eu dar uma editada, enfim, né? Mas a princípio eu vou te mandar o vídeo mesmo, né? Pra você guardar, porque eu acho que é uma questão boa para os alunos também, né? Para todo mundo, tá? E vamos ver depois se a gente edita tudo, nós teremos uma próxima também, mais 2 entrevistas só, né? Para acabar o semestre. Mas é isso. Então, eu agradeço, mas não sei o que mais. Alguém tem mais uma pergunta para a Helena? Alguma questão a mais? Se não, vamos nos despedir aqui. Podem ligar as câmeras, né? Vocês continuam comigo, tá? Só a Helena que... A aula continua aí, a aula continua, né? Obrigada, gente. Adorei as perguntas, o modo de vocês olharem também, se terem essa curiosidade pelo material, o que querem entrar em contato, quando vierem para Porto Alegre, podem vir aqui me visitar, a gente conversa e mostra mais algumas coisas. Helena, eu fiquei com dúvida só sobre a questão ali da performance que a Magali levantou. Pelo que entendi, você mesmo que realiza suas performances ou outra pessoa? Também surgiu a hipótese assim de contratar alguém, sei lá, porque foi um grande projeto do Goethe Instituto dentro dessa amostra do poder da multiplicação. Isso aí tudo tem um projeto muito interessante. Eram 7 artistas alemães e fomos 7 artistas brasileiros para Leipzig. Então, foi para a Alemanha, né, com todas esses materiais, enfim, foi muito bacana, porque foi muito profissional. A gente, em geral, o artista bota embaixo do braço, dá uma disfarçada, leva, ninguém fica sabendo, porque tu paga muito dinheiro para tirar uma obra de dentro do teu ateliê, né? Agora mesmo perdi uma oportunidade de expor num super museu e tal, mas tu vai pagar seguro, gente. Isso é um papo, né, bem importante. Bom, o Goethe Instituto conseguiu, fez tudo no seguro, fez tudo nas caixas, impermeáveis, etc. e tal. Então, foi super importante, interessante ter participado, mas sou eu que faço. Eu vou com a resposta lá longe. Fui eu que produzi. Não, eu quis dizer assim que eu poderia ter contratado alguém, não é? Conheço pessoas que fazem, tem colegas dentro do Instituto de Artes, mas eu também pensei que ia sair uma outra coisa, é uma outra intenção. Então, eu tenho alunos que são até do cinema, do teatro e tal, que estão nas minhas disciplinas, a gente foi conversando e foi pensando junto, e eu mesma pensei naquela... Foi uma caminhada, na verdade, silenciosa, não é? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Aonde? Não, aonde é que está o vídeo, Eu vou te mandar. Dentro do Poder da Multiplicação, Instituto Goethe, Porto Alegre, vai ter a minha fala, tá? Mas é mais ou menos isso que eu falei para vocês.
E o outro é na Pátio Vazio, mas eu vejo o endereço, te mando, Magali. E a Na performance, né? eles começam todos assim, parece um monte de pedra, até porque eles estão todos amontoados, e aos pouquinhos eles vão saindo, né? Vão nascendo, com essas roupas, vão caminhando, e chega no final do corredor do museu, e eles se despem, ficam nus, e um dos vestidos, eles ajudam a pendurar um deles, então ele vira obra de arte. Enfim. Eu vou mandar. Perfeito, Helena. Muito Obrigada. bem, parabéns. Obrigada, Parabéns gente. Adorei. pelo trabalho. Um beijo. Beijo. Nos falamos ainda, tá? Tchau, tchau. Tchau, Helena. Tchau.